Obrigado, Saúl. Minha parte de resultados são cansados, mas eu vou devolver a palavra para o Saúl para me contar aí como é que tem sido aí a operação do CECIT. Mas, enfim, então, agradecer ao Saúl, agradecer aqui o Tito e a Rede Tecnologia por estar recebendo a gente aqui. Vamos logo, sem mais delongas. Eu comecei aqui a pensar algumas coisas assim do nosso passado, só para dar esse contexto. Isso aqui é a chamada do Rio Info 2007, então já tem 5 anos, né? Falando da chamada da tecnologia, da entrada do padrão Info brasileiro no nosso mercado, e o Tito nessa época também estava ali animando e liderando esse movimento. Então, lembrar que o CECIT ele é resultado de um processo anterior, onde a gente, inspirado pelo desenvolvimento do Ginga no Rio de Janeiro, pelo Luiz Fernando falando, olha, vocês têm que tomar, estar atento dessa oportunidade que vai estar surgindo, o investimento do governo, que fez toda aí um financiamento de uma pesquisa que foi realmente em melhorias do padrão japonês, a saída do padrão brasileiro e japonês. Enfim, a gente começou esse debate lá atrás. Além dos debates dentro do Info, desde 2007, a gente tem se curado sempre. Agora, em setembro, a gente fez mais um Info. Mais uma vez, tivemos um painel lá com diferentes assuntos relacionados com essa questão toda da convergência digital. Isso tudo, no fundo, era atividades do Fórum Rio de Convergência Digital. Está aí uma das atividades do Fórum, isso aí foi em 2008. Vocês podem ver lá o Tito, o Tito sempre foi o nosso coordenador geral do Fórum, né, Tito? E tivemos aí uma logomarca. E o do CECIT, então, a gente costuma dizer que ele foi um dos primeiros resultados desse Fórum Rio de Convergência Digital, onde a gente, então, montou o que seria um projeto para fomentar a transferência de tecnologia da academia para as empresas do setor de TI e também um pouco para o setor até de produção. Essa questão toda de tecnologia, o pessoal que faz audiovisual também teria uma nova trilha, não tem mais só a trilha sonora, você tem conteúdos agora que tem aplicação embarcada então isso é um mundo novo, não só para o pessoal de software, mas para o pessoal de audiovisual. E o fórum, vocês vão ver aqui na próxima transparência, a gente tem aí um monte de instituições que estiveram envolvidas, participaram das reuniões, aqueles eventos todos que a gente estava comentando, a gente sempre tentou convidar todos os representantes, então, pessoal de telecom, associação comercial, Firjan, as universidades, o IME, Polo de Cinevídeo. Vocês veem aí que a lista é grande e houveram realmente reuniões do fórum e chegaram a ter mais de 40 pessoas, era um movimento interessante. E a gente ainda tem, na medida do possível, tentado manter isso pelo menos uma vez por ano, tem se feito uma convocação, mas isso aí fica dividido, porque é a convocação para uma reunião específica, mas também a gente está sempre convocando esse network para as atividades do Rio Info e esses outros painéis e workshops que eles acontecem. De mais relevante, quer dizer, dessa rede toda, quer dizer, quando você vai constituindo, então, finalmente, o projeto do CECIT, você tem, assim, parcerias que foram mais relevantes historicamente, não necessariamente o tempo todo, mas primeiro as próprias entidades empresariais, quer dizer, a Eusoft, a Sestro e o CEPROG, agora tem Rio, a academia, muito do Luiz Fernando, que sempre foi o animador maior dessa turma toda, mas tivemos sempre a UERJ, a UFRJ, a Cláudia Werner, acabou que depois montou até um laboratório lá na área de engenharia de software, a UF, IME, Unirio. O governo do Estado
sempre o maior parceiro foi o Prodeste, tá? Mas a FAPERJ veio sempre por perto, está agora voltando a ter um papel predominante aí, a gente vai falar disso mais à frente. O CEDERJ também em contato. Teve um determinado momento que a gente achou que ia até fazer um projeto mais relevante com a Secretaria Estadual de Educação, mas aí não foi adiante. Mas enfim, foram parceiros em determinados momentos, inclusive nos ajudaram com o nosso projeto. Esse projeto a gente começou lá no BN10, tentando ver se enquadrava ele no Funtech. Passamos lá 2 anos sem sucesso, até que finalmente entramos nas boas graças da FINEP, e a FINEP então tem sido aí o parceirão, o principal sponsor do CECID, tá? Mas também com o SEBRAE funcionando aí ativamente, como eu disse aí a FAPERJ também entrando. O Oi Futuro foi uma parceria que está meio que devagar agora, todo mundo que estava lá no Oi Futuro, no NAVE, que é a escola modelo, piloto é uma escola padrão da rede estadual de ensino, que foi meio que adotada pelo Oi Futuro, a fundação da Oi, e é realmente um show. Quem não visitou, vale a pena visitar. A gente, inclusive, também fez workshops lá no Oi Futuro, mas a turma toda que a gente interagiu mais de perto lá, quando o Oi Futuro ainda estava entrando em operação, essa turma toda saiu. Então a gente agora está tendo assim, o plano aí é resgatar um pouco. Posso fazer uma observação? NAVE quer dizer Núcleo Avançado de Educação. É um conceito novo de educação que une a educação formal à educação voltada para tecnologias específicas. No caso aí, justamente a tecnologia da informação aplicada à geração de conteúdo, animação, etc. E tal. E se não me falha a memória, a escola do NAVE, que é uma homenagem ao Leite Lopes, famoso físico brasileiro, tem o nome do Leite Lopes, foi a melhor classificada entre as escolas estaduais no Enem, aqui no Rio de Janeiro, com exceção das escolas estaduais de ensino médio vinculadas à universidade, os CAPs, mas fora não vinculadas à instituição de ensino superior, foi a mais bem classificada. Pois é, e a gente... É uma experiência que está dando certo, inclusive do ponto de vista da educação regular, profissional. Eu não sei se está lá ainda, mas tem uma plaquinha da RioSoft lá no NAVE, fruto dessa aproximação que a gente teve lá atrás. O CAP Digital é um cluster de excelência na França, voltado para essa questão de convergência digital também. A gente tem mantido aí contato, já fizemos visitas, eles já vieram aqui ao Brasil, o SEBRAE apoiou muito nisso lá atrás, quando identificou essa possibilidade. Na França, nos últimos anos, eles fizeram todo um processo aí de reestruturação do sistema de ciência e tecnologia e criaram clusters de excelência em diferentes áreas. E o CAP Digital é na região de Paris e ele estava entre os top 10 melhores centros de tecnologia aplicada nessa questão também de relacionamento academia, empresas. Enfim, e outras coisas foram surgindo aí, mas essas foram as parcerias mais relevantes aí até a presente data. Finalmente, como eu estava dizendo, a gente nesse processo todo conseguiu então colocar um projeto na FINEP. Isso aí foi no final de 2009, né? Isso aí vai ter então aí, temos aí 3 anos. O projeto tinha a duração prevista inicial de 24 meses, esse projeto foi estendido. E na concepção original, a gente tinha recursos para reformar um espaço físico, montar uma equipe interna, os laboratórios com equipamentos específicos, o mobiliário, e o grande desafio era encontrar um local para instalação, porque também nesse processo, a gente, quando montou o projeto, estava tudo meio que encaminhado para a gente fazer o CECID funcionar na PUC do Rio, dentro do São Marcelo. Esse negócio, quando o projeto finalmente se concretizou, já tinha passado algum tempo, o espaço que tinha não estava mais lá, tinha um outro espaço, mas aí não era um espaço que poderia ser cedido, o projeto não tinha recursos para pagar pelo aluguel, pelo uso de espaço físico, então a PUC deixou de ser uma alternativa, a gente apelou para o grupo de engenharia, tentou encontrar alguma coisa,
E isso atrapalhou muito o início do projeto. Uma das grandes causas do atraso, se assim podemos chamar, né, de por que demorou mais do que o previsto originalmente sobre a extensão, foi que eles não tinham local para começar a instalar essa coisa toda. A novela foi grande, mas deixa eu só comentar antes onde é que a gente foi parar, só comentar que nesse projeto com a FINEP também estavam ali participando explicitamente do projeto, o PRODERJ, que estava fazendo o quê? Uma não estava tão ligado assim ao objetivo do CECID propriamente dito, mas o PRODERJ estava fazendo a gestão de um laboratório dentro do NAVE. O NAVE tinha uma sala no início, quer dizer, quando ele começou a operar, ele é uma escola de ensino médio, então ele tem 3 ou 4 anos, agora mudou isso, não sei direito como é que era, mas tem. Quando ele começou obviamente com o primeiro ano do ensino médio. Então ele tinha espaço disponível. Depois que o negócio começou a avançar, foram entrando as novas turmas, num determinado momento o pessoal falou, olha, o espaço do LIT, que era uma sala com computadores para uma garotada mexer mais no tempo livre, esse espaço virou sala de aula, então esse negócio perdeu a relevância. Mas no início, o PRODERJ montou lá o laboratório e era uma expectativa que alguns dos projetos apoiados pelo CECID pudessem também fazer uso desse laboratório no NAVE. A conexão à Rede Rio, até hoje o PRODERJ é quem tem viabilizado que a gente tenha acesso a uma banda realmente larga para o CECID e interfaces com secretarias e outros órgãos do governo. O PRODERJ não está aqui, mas ele também tem um papel muito ativo na relação com o CAP Digital na França. Eles, mais de uma vez, apoiaram missões que a gente teve na França, lideraram uma delegação para participar do Futur en Scène, que é um evento específico lá de Paris. Então o PRODERJ estava explicitamente no projeto com a FINEP. E organizaram também a vinda de representantes do CAP Digital ao PUINF. Exatamente. E o SEBRAE também era o parceiro o segundo maior aportador de recursos no nosso projeto. Ele também ajudou muito, quer dizer, a própria existência da Rede Rio foi ajudada, foi apoiada pelo SEBRAE, que muitas vezes cedeu o auditório, cedeu espaço para a gente fazer reuniões. Sugeriu, o setor de informática, como vocês sabem, do Brasil e também em vários lugares do mundo, ele é majoritariamente constituído por empresas de pequeno, micro e, quando muito médio porte. Isso não é diferente aqui no Brasil. Então o SEBRAE tem muito interesse em apoiar, porque o setor realmente, na sua maioria, é constituído de pequenas empresas. Capacitar e reciclar profissionais oriundos de pequenas empresas, consolidar um cluster de MPEs geradoras de conteúdos interativos digitais, e foi o recurso do SEBRAE que permitiu ao CECID fazer uma chamada para as empresas, as pequenas empresas, produzirem projetos ou pilotos de conteúdos interativos digitais, mas isso é para a parte de resultados. Sobre isso o Saúl vai falar daqui a pouco mais em detalhe. Mas enfim, então a FINEP, o grande sponsor, a contrapartida, o SEBRAE foi o principal parceiro para viabilizar a contrapartida, e o PRODERJ ajudou ali a fazer a complementação dessa contrapartida para o primeiro grande projeto financiador da ideia do CECID. E a gente conseguiu finalmente, com o grupo diretor logista, que ficava ali na Rua da Alfândega, esse espaço aqui, e foi um casarão desses velhos, era um espaço comprido, vocês estão vendo aí aqui era a entrada do CECID, aqui era o fundo, isso aqui tinha mais de 60 metros de profundidade, era uma tripla enorme. Isso aí foi nos cedido em condições de vão aberto, e aí a gente então teve que transformar o dinheiro que seria para reformar um lugar praticamente pronto no recurso para realmente aparelhar do chão
essa grande língua aí do espaço que a gente tinha. E a saída que a gente teve, porque a gente fez orçamentos, pegou lá, fez projetos, a gente descobriu que o dinheiro não dava de jeito nenhum. Então a gente teve a brilhante ideia, que engenheiro sabe de tudo, né, consegue fazer qualquer coisa, a gente teve a brilhante ideia de gerenciar a própria obra. E isso foi depois assim o nosso calcanhar de Aquiles, porque você gerenciar uma obra dessa magnitude, subir parede, fazer instalação elétrica, não sobrava velho, não tinha nada disso, isso aí estourou mais tempo do que a gente tinha. A gente achava que ia fazer essa obra em 3, 4 meses, a gente levou, acho que praticamente 1 ano para conseguir realizar as reformas e abrir o CECID nesse espaço, onde ele funcionou por, acho que, 1 ano. Porque estava tudo muito lindo, tudo maravilhoso, a gente estava lá, foi muito bacana, o espaço realmente foi bem aproveitado, a gente conseguiu fazer aí uma divisão de espaços interessante, só que o Clube Diretor Logista resolveu, nesse nosso boom imobiliário, vender aquela área toda. E aí, no que eles resolveram vender aquela área toda, a gente teve a notícia no início de 2012, aliás, no final de 2011, dizendo, olha, a gente precisa que isso aí esteja liberado em 3 meses, porque a gente vai botar esse negócio abaixo, vai repassar. E aí, isso aí foi mais uma surpresa, e o dinheiro da reforma já tinha sido gasto, então o que a gente vai fazer? Vai mudar para onde? Aquela novela toda. E o resultado que aconteceu foi o seguinte, a gente já estava com essas instalações todas, quer dizer, lá dentro do espaço do CDL de 150 metros quadrados, a gente tinha um estúdio de gravação totalmente equipado, fundo verde, um laboratório, uma sala para edição de vídeo separada, um laboratório de transmissão que tinha um equipamento que fazia lá, pegava o conteúdo e transmitia no Ginga com o carrossel, o laboratório de recepção lá e uma sala de reunião, um espaço para a gente ter empresas, não empresas instaladas, mas onde projetos dessas empresas pudessem estar ali passando 2, 3 dias para interagir com a própria equipe do CECID, ajustar questões ali de interatividade dos conteúdos sendo produzidos. E esse espaço todo, nesses 150 metros, ele permitiu inclusive que a gente chegasse e de fato dissesse, ó, o CECID está aqui criado, está pronto, está operacional, essa aí é a logomarca que foi bolada para o CECID, é uma logomarca bem interessante, quem olhar aí com cuidado vai ver que está escrito CECID nessa logomarca, só falta o E ali, mas isso aí você tem um E ali sobrando, e enfim, e aí a gente teve então 1 ano de operação, estava executando, estava com projetos em execução, já tinha feito a chamada, o negócio estava andando, tinha empresas envolvidas fazendo piloto, e a gente teve que pensar o que a gente ia fazer da vida, e nessa hora a gente falou, olha, vamos ter que resolver isso de qualquer maneira. Então a Rilsoft, que estava lá instalada no 14º andar, na Buenos Aires 68, 14º andar, tinha 2 grandes auditórios ali, falou assim, ó, a gente vai ter que espremer 150 metros quadrados, não sei se é 60, se é 70 metros ali. Eu sei que a gente deu uma espremida nesse negócio todo. E então aqui, não dá para ver direito, mas essa área aqui toda eram 2 auditórios grandes. Aqui se manteve um auditório pequeno, o auditório grande virou um espaço compartilhado, e o CECID foi transferido para aí com recursos próprios. O Rilsoft pegou suas reservas e bancou mais essa mudança aqui. E a boa notícia é que a gente voltou a estar operacional, estamos com o estúdio lá dentro. Quem já conheceu viu que a gente conseguiu fazer uma mágica. Quem não conheceu está convidado, é só combinar comigo com o Saúl, a gente mostra lá como é que está o CECID operando nessas novas instalações. E isso tudo, quer dizer, quais eram os grandes objetivos? Já que nossa ideia aqui hoje, a gente está fazendo esse histórico todo, contextualizando e vamos falar um pouco do que já foi alcançado, é porque quando a gente começou, de novo, a inspiração era o Ginga, era a TV digital, era pensar em interatividade na TV digital.
Mas quando a gente realmente colocou o projeto no papel, a gente já estava percebendo que a convergência digital estava ganhando uma força diferente. Não era mais só a TV, quer dizer, você estava no mundo dos computadores, dos notebooks, a TV começava a aparecer como uma nova fronteira, mas não estava essa onda toda que a gente está vivendo agora de tablets e de smartphones. Isso não era verdade quando o projeto do CECID foi entregue lá para a FINEP. Você tinha um cheiro disso no ar, e por conta desse cheiro é que o nome CECID, Centro Experimental de Conteúdos Interativos Digitais, não faz referência explícita à TV digital. Ele faz referência a conteúdos interativos, já tentando pensar que os dispositivos poderiam ser mais amplos, como a gente está vendo que é. Mas, então, o que estava lá no projeto? Transformar o Rio em um forte polo de inovação em negócios e mídias interativas, até por conta do histórico do Rio também, com um polo de cinevídeo, com as grandes produções, a Rede Globo toda aqui, lá em Jacarepaguá essa coisa toda aparecendo, você tinha também estúdios de filmes, então a gente achou que isso aí ia ser um casamento interessante. Obviamente a formação de profissionais para se apropriar dessas tecnologias que estavam surgindo e ter, então, como fazer uso dessa tecnologia. Fazer a ponte entre a academia e o setor produtivo, que a gente sabe muito bem que vários projetos eles estão em nível de protótipo ou de piloto dentro da academia, e quando você vai botar isso comercialmente para fora, você precisa fazer realmente uma produtização daquela tecnologia. Então, um pouco da ideia do CECID era tentar fazer essa ponte também e começar a induzir o surgimento, então, de uma nova indústria de conteúdos interativos digitais no Rio de Janeiro, né? Para isso, a gente pensou em fazer projetos pilotos, essa seria a maneira, começar a experimentar coisas, conteúdos interativos digitais, para a gente poder tatear melhor o que ia acontecer. A parceria com micro e pequenas empresas, por conta do envolvimento do SEBRAE e até pela natureza do setor, todo mundo fala, né? Microsoft, Apple, todas essas surgiram do quintal da casa dos respectivos fundadores. E aí, mas assim, sempre também com cuidado, a gente nunca imaginou o CECID como sendo uma incubadora de empresas. A gente sempre pensou mais como uma incubadora de projetos, porque a gente estava com espaço limitado. A gente queria que as empresas por aí pudessem passar alguns períodos de tempo lá conosco, daí ter tido no projeto original uma área de postos de trabalho que poderiam ser revezados. Tá? O compartilhamento de laboratórios, ainda hoje é muito caro um equipamento que você pega e transmite conteúdo no Ginga para você poder simular a interatividade de fato. A gente tem esses equipamentos lá no CECID. E um modelo semelhante ao César do Recife, no sentido de o César buscar projetos financiados em diferentes fontes, executar esses projetos como uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, mas tentar fomentar o spin-off daquela tecnologia com o próprio grupo de alunos, mestrados e doutorandos que estejam lá participando disso. Isso é uma coisa que a gente não executou ainda de fato, mas continua aí uma ideia e um pouco de debate. Será que esses objetivos, essas estratégias aí estão de acordo aí? Vamos continuar com isso? Atender demandas específicas de diferentes esferas de governo. Isso aí continua, eu acho que sendo uma coisa a ser melhor explorada, de realmente os projetos pilotos podem ser ideias inovadoras de pequenos empreendedores, mas podem ser também experiências piloto numa área de educação, por exemplo. Eu acho que a educação está entrando de novo na agenda de todo mundo, né? A história do royalties do petróleo para a educação. Eu imagino que talvez experimentar novas interações de conteúdos para a educação possa ser talvez uma ideia interessante de a gente continuar explorando com o CECID daí para frente. E como isso aqui tem que ter sustentabilidade, continuar olhando fontes diferentes para ter projetos e permitir que esse ciclo vá
continuando, pelo menos enquanto ele fizer sentido, até a gente de fato ter um ecossistema mais ativo em torno dos conteúdos interativos digitais. Tá? Com isso, eu termino a contextualização e devolvo para o Saur. E o Saur, ele entrou para o CECID, participando do projeto, na hora em que o nosso centro lá no CDL estava praticamente pronto e o coordenador geral do CECID na época, ele não aguentou, falou assim, essa obra aqui me esgotou, não quero mais saber desse negócio. Então o CECID, no fundo, desde o seu início operacional, tem sido tocado pelo Saúl, e por conta disso, então, Saúl, agora devolvo a bola para você.